の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知っているんだろう。汚れてゆくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。いやさテレビでは映せないラジオでも流せない大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてゆくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。とばらまも電車節も言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからが聞こえてくるこの歌を。
いつの日かこの島を離れてくその今大切なものをもっと深く知っていたい。それが島一の宝。それが自慢の宝。それが島中の宝。いやささ。Olá, muito boa noite, konbanwa a todos. Ohayou gozaimasu para quem está no Brasil assistindo a esta live. Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma lista de vocabulário, né? Algumas frases que você pode utilizar em loja de conveniência, ou seja, no Konbini aqui no Japão. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que aqui no Japão nós temos alguns comportamentos específicos em alguns lugares e hoje eu vou falar sobre o Konbini. Tem algumas regras de etiqueta, vamos dizer assim, que são necessárias nos lugares que nós frequentamos no Japão. E no Konbini não é diferente. Porém, algumas pessoas, por não saber ler, às vezes, as placas de informação que tem nos lugares, acabam cometendo algumas gafes e acabam se vendo em algumas situações constrangedoras. E vamos evitar isso o máximo possível, não é mesmo? Olha só, para você que está aqui hoje comigo nesta live, eu quero informar que ela não é ao vivo, apesar de parecer, não é mesmo? Porque se você está acompanhando os meus stories, você percebeu que eu estou viajando, né? Aqui é ótimo, né? Mas que eu estou viajando em Nara, Kyoto, Osaka, a trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, nos dias no dia especificamente, né, que eu deveria fazer esta live para vocês, dia 25, segunda-feira, eu estarei viajando. Então, eu deixei ela gravada anteriormente, né, com antecipação, antes de viajar, para que você não ficasse sem este conteúdo aqui comigo. Então, eu não conseguirei interagir com vocês no chat, nos comentários, como eu sempre faço, e também não está sendo transmitido no Instagram, somente no YouTube e no Facebook, tá bom? Então, é importante lembrar isso para vocês, porque às vezes você pensa que eu estou ao vivo, mas apesar de eu não estar ao vivo e não conseguir interagir com vocês, eu quero que você interaja comigo. Comente aqui, me diga nos comentários, né, quais são as suas percepções, o que você está achando da aula, não é, se foi válido para você ou não, e também sobre experiências suas em Konbini, em lojas de conveniência. Por quê? Porque aqui na live eu posso trazer algumas coisas para vocês, algumas percepções que eu acho que sejam relevantes. Mas é claro que nós temos uma infinidade de possibilidades que possam acontecer na nossa vida, não é mesmo? E cada pessoa pode ter uma história diferente. Cada pessoa pode ter passado por uma situação diferente em uma loja de conveniência. E se você deixa aqui nos comentários, isso serve para agregar valores a este conteúdo. Isso serve para que as pessoas que estão assistindo a este conteúdo possam ter como referência do que aconteceu com você. Então, compartilhe a sua vivência, compartilhe a sua experiência, porque eu acho que isso vai ser muito massa, tá bom? E olha só, vamos direto para a lousa, para que eu possa passar para vocês os conteúdos que eu preparei aqui. O primeiro deles, não é? E que, de fato, é justamente sobre isso, quando eu falo que quando você não sabe ler alguma placa de informação, você acaba cometendo alguma gafe, é justamente por isso que eu deixei este aqui como em primeiro lugar. Quando você entra em uma loja de conveniência, em um Konbini, para utilizar o banheiro, você pode, tá? Está ali para que você possa utilizá-lo.
Preste atenção. Mas não é um banheiro público. É um banheiro que está dentro de um estabelecimento, de uma rede, não é? De loja de conveniência, seja ela qual for. De forma geral, existe uma notificação nesses lugares, nos combine, escrito, para utilizar o banheiro, dizen koe kakeshite kudasai, por exemplo. Alguma coisa assim, tá? Toire o tsukau toki ni wa dizen ni koe kakeshite kudasai. Ou pode estar escrito de outra forma, mas que significa a mesma coisa, tá? Então, quando você for usar o banheiro, koekake é você avisar, tá? Avise com antecedência. Então, o que significa isso? Que para que você possa utilizar o banheiro, respeitando as normas de conduta deste estabelecimento, assim que você entrar com o intuito de utilizar o banheiro local, né, do local, você vai dizer isso daqui, ó. Otoire karimasu. Otoire karimasu. Só isso. Entrou na porta, só fala, otoire karimasu, em alto e bom som, para que o atendente do estabelecimento possa te ouvir. E ele vai falar, hai dozo, tranquilamente. Hai dozo, fique à vontade, pode usar. Mesmo que você vá consumir na loja, se você vai entrar e já vai usar o banheiro, é importante que você peça permissão. Porque isso faz parte da regra de conduta das lojas de conveniência. Então, quando você não entende isso, causa alguns constrangimentos. E eu estou dizendo isso porque já 2 ou 3 vezes, eu vi pessoas postando nas redes sociais que foram barradas de utilizar o banheiro de determinado combine. Foram barradas. O atendente saiu de onde ele estava para ir impedir a pessoa de utilizar o banheiro. Por quê? Porque ela não pediu permissão. Porque ela não falou isso daqui. Otoire karimasu, basta isso para que tudo corra bem e você não pague nenhum mico, você não, enfim, não passe por nenhuma situação constrangedora. Porque sim, pode haver, a grande maioria, tá? 2 atendentes não se incomodam com isso. A grande maioria dos atendentes não vão se importar se você falar ou não que você irá utilizar o banheiro e pedir permissão. A grande maioria, tá? Mas existem sempre aqueles que se incomodam. Existem sempre aqueles que vão achar uma falta de educação, né, que você está infringindo as regras de comportamento do estabelecimento, que, enfim. E aí as pessoas têm isso como, é preconceito, se fosse japonês não fariam isso. Talvez não fariam mesmo. Talvez seja preconceito mesmo. Mas quem somos nós para definirmos como as pessoas devem ou não agir? Quem somos nós para definirmos se a pessoa deve ou não ter preconceito? Nós não sabemos o histórico dela em relação à sua vivência com estrangeiro de forma geral. Então, pode ser que ela tenha vivido ou vivenciado situações ruins com estrangeiros. Isso é possível. E isso desencadeou nela esse sentimento meio que discriminatório. É possível encontrarmos, tá? Pessoas que têm este comportamento devido ao seu histórico, devido à sua vivência, devido às suas experiências tidas anteriormente com estrangeiros. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém e não estou aqui para dizer se a pessoa está tendo discriminação ou não está tendo discriminação. A minha função aqui é trazer para vocês um vocabulário que você vai utilizar para evitar uma situação constrangedora em um combine, em relação ao uso do banheiro propriamente dito. Então, simples, gente, não custa nada, aprende. Kariru, tá? É o verbo pegar emprestado. E aqui está conjugado na forma mas. Karimasu, que pode ser tanto, né, presente afirmativo quanto futuro. Então, você está dizendo, irei utilizar o banheiro. Irei emprestar o banheiro, né? Pegar emprestado o banheiro. É mais ou menos isso numa tradução, né, literal. Mas nada mais é do que está dizendo, vou usar o banheiro. E pronto. Você evita constrangimento, evita situações desnecessárias em combine. Então, por isso eu trouxe já primeiro aqui para você essa frase, porque eu já vi brasileiros postando nas mídias sociais situações que, enfim, deu o que falar e não é preciso, não é mesmo, gente?
só para usar um banheiro. Para que fazer alarde? Para que arrumar confusão? Não há necessidade, não é? Mas e olha só, de forma geral, está escrito no estabelecimento. Para usar o banheiro, avise o atendente, avise, por favor. Eles pedem para você avisar. Nós não sabemos o porquê. Pode haver uma infinidade de motivos para que definam, né, que você precisa avisar. Nós não sabemos qual é o histórico dos estabelecimentos. Nós não sabemos. Às vezes, olha só, nós estamos falando de um estabelecimento que funciona 24 horas, funcionando de madrugada, inclusive. Então, se alguém se esconder lá dentro do banheiro, se alguém estiver bêbado de madrugada, por exemplo, entrar no banheiro e desmaiar, com a porta fechada, por exemplo, passando mal lá dentro, pode ter acontecido em algum momento, né? Então, é importante que se avise para que o atendente saiba que alguém está lá, porque você entra, o atendente não está te vendo, você entrou, foi diretamente para o banheiro e simplesmente ficou lá dentro preso por algum motivo, não é? Que isso pode acontecer. Uma pessoa de idade pode ter um ataque, um infarte lá dentro, e aí? Se o atendente não sabe que alguém entrou no banheiro, não tem noção de que tem alguém lá dentro. Então, a gente não sabe quais são os motivos. Então, vamos respeitar. Nos cabe apenas respeitar e agirmos de acordo com as normas da sociedade japonesa, uma vez que vivemos aqui. Tá? Então, fica aqui a dica para vocês. A dica, a informação, não é? Não é nem uma dica, a informação. E olha só, vamos para o segundo. Reiji bukuro onegai shimasu. A sacolinha de mercado, não é? E também de combine, nós chamamos de reiji bukuro. Reiji é o caixa, não é? Bukuro vem de fukuro, que significa saco ou sacola. E neste caso, você tem a sacola do estabelecimento, que é a sacola de compras, a de plástico normal. Reiji bukuro onegai shimasu. Nem sempre eles irão dar automaticamente a sacolinha para você. Às vezes, eles perguntam, tá? Reiji bukuro irimasu ka? É preciso a sacolinha? Irimasu ka? Você precisa da sacolinha? E aí você pode falar, onegai shimasu. Simplesmente já está bom. Agora, se ele não perguntar se você precisa ou não da sacolinha, ou se você quer ou não a sacolinha, e você deseja a sacolinha, então você pede Reiji bukuro onegai shimasu. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Número 3. Atatame onegai shimasu. O onegai shimasu sempre, né, gente? Que significa por favor. Vamos ser educados, não é? Então, atatame onegai shimasu. De forma geral, se você comprar um bentô, por exemplo, que é uma marmita, você comprar algo que é óbvio que precisa ser esquentado, um burritos, por exemplo, não é? É óbvio que aquilo precisa ser esquentado, né? O atendente, de forma geral, vai perguntar para você, tá? Atatame wa dou shimasu ka? Atatame wa dou shimasu ka? Como que fazemos aí com o atatame, né? Aquece ou não aquece, né? Ou ele pode perguntar diretamente, né? Atatame-masu ka? Atatame-masu ka? É uma pergunta, né? Você ouviu um K no final, lembre-se que é uma interrogativa, é uma pergunta. Ele está perguntando se você quer que aqueça. Caso ele pergunte, você só fala onegai shimasu. A mesma coisa do Reiji bukuro, onegai shimasu. Está perfeito. Se for no caso, às vezes, por exemplo, um onigiri, que são os bolinhos de arroz, não é? Antigamente, eu não conseguia comer gelado e eu pedia para esquentar. Antigamente. Tá? Ele esquentava numa boa. Às vezes perguntam para mim, mesmo sendo onigiri, apesar de termos culturalmente, né, o hábito de comer o onigiri frio, do jeito que ele está ali, da geladeira que você pega, e hoje eu já como assim e já acho maravilhoso, não tenho necessidade de esquentar. Mas antigamente eu pedia para que esquentassem para mim. Então, se você gosta de comer o seu onigiri quentinho, por exemplo, não gosta de comer ele frio, você vai pedir, né? Onigiri atatame onegai shimasu. Pronto. Temos outras formas de falar isso? Temos, né? Atatamete kudasai, né? Que é esquente, por favor. Mas só de você falar atatame,
onegai shimasu, ele vai compreender. Então, estou trazendo para você aqui uma forma mais simples para que você possa se comunicar em um ambiente de loja de conveniência, tá bom? Então, lembre-se, se ele oferecer para esquentar, onegai shimasu. É o suficiente. Se ele não oferecer, você pede a tatame, onegai shimasu. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de continuarmos para perguntar se você gosta do seu onigiri frio ou quente. Pode ser uma pergunta totalmente aleatória e que pode não parecer fazer sentido para você. Mas para mim faz muito. Como eu já disse, eu não conseguia comer frio, mas eu me acostumei. Então, a gente se acostuma com as coisas, não é? E a comida japonesa, muitas delas podem ser comidas frias. Então, o japonês não tem o hábito de esquentar a comida, como nós, porque a nossa comida mais condimentada às vezes tem manteiga, tem óleo, não é? Azeite, sei lá, é diferente a nossa comida. Eu não me vejo comendo um feijão frio, por exemplo. Arroz, feijão e um bife frio. Não tem condições, o bife tem gordura, o arroz, o feijão, então precisa esquentar. Mas a comida japonesa, em contrapartida, não há necessidade, não tem esses condimentos, não tem a gordura, não é assim. É feita de outra maneira, processada de outra maneira, justamente para que você também possa comê-la fria. Então é possível comer a comida fria, igual o sushi, por exemplo, não é? Só que até que você se acostume com isso, leva um tempo. Eu já sou muito bem acostumado. Mas e você? Já se acostumou a comer comida fria, comida japonesa fria, várias comidas japonesas frias, o onigiri, por exemplo, ou não? Tá? Comente aqui para mim que eu vou ler sim, tá? Em algum momento. Posso não estar aqui agora lendo com você, mas eu vou ler em algum momento. Mas olha só, vamos continuar. Lembrando que eu estou escrevendo em kanji, tá? Com a leitura em cima quando tem kanji, tá vendo? Com a leitura em cima quando nós temos kanji. Aqui eu coloquei do lado, mas tá tudo bem. Tá ali a leitura para você em hiragana, que nós chamamos de furigana, yomigana ou ruby. São 3 formas diferentes de falar a mesma coisa, que é quando nós utilizamos do hiragana ou do katakana também, para escrevermos a leitura de kanji, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que eu não gosto de escrever em romaji, em letras romanas, para ensinar a vocês. Então, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento do idioma neste momento. Se você participou do desafio do Fale Japonês, os primeiros passos para o aprendizado do Nihongo, que aconteceu, né, há 2 semanas, e hoje é segunda-feira já, né? Provavelmente você já deve ter decidido ou não entrar aí no curso do Fale Japonês, que é o Simplificando o Japonês Nativo, se você está no Brasil, e provavelmente, se você participou do desafio também, você já está alfabetizado, tá? Você já aprendeu o hiragana e o katakana para você poder ler aqui tudo que está aqui, porque está escrito em hiragana em cima do kanji. Mas se você é do Brasil, está acompanhando meu trabalho, entrou por conta do evento e continua aqui comigo, muito obrigado por continuar aqui comigo, tá? E continue sempre, para você ir aprendendo mais, independentemente de você ter ou não adquirido o curso do Fale Japonês. Mas, se você participou do evento, você já foi alfabetizado, você já consegue ler. Assim espero, tá bom? Se você ainda não aprendeu hiragana e o katakana, aprenda, por favor. Porque durante o evento, durante a semana passada, quando eu passei para vocês várias informações, fizemos lives, inclusive no horário do Brasil, eu fiz com letras romanas, porque eu não sabia qual era o seu conhecimento, seu nível de conhecimento do idioma japonês, para que você saísse das minhas aulas com conteúdo adquirido. Mas isso não significa que você vá utilizar as letras romanas sempre para estudar o idioma japonês, porque isso é uma muleta. Vamos colocar aqui para mim, hashtag fogo nas muletas? Hashtag fogo nas muletas. Esse tempo que a gente não usa, não é? Vamos usar, porque significa o quê? Para você colocar fogo nas suas muletas aí e deixar de estudar o idioma japonês com letras romanas, porque não é o melhor caminho, não é a melhor forma, não é a melhor opção, não é a melhor metodologia para você estudar o idioma japonês. Definitivamente você precisa aprender pelo menos o hiragana, que é isso aqui, tá vendo? Isso tudo é hiragana, aqui katakana, reji, katakana,
porque é uma palavra estrangeira, não é? E aí você conseguirá ler tudo que está escrito aqui na lousa, sem precisar usar as muletas, que são as letras romanas. Então, se você é um estudante do idioma japonês, você está aqui porque você quer adquirir mais conhecimento, alfabetize-se o quanto antes, por favor, tá? Para que você realmente aprenda o idioma japonês como deve ser aprendido, com seus fonemas. Mas vamos lá. Continuando. Aqui, eu coloquei ohashi onegai shimasu. Aí eu falei que eu escrevi, e aqui eu não coloquei, né? Ohashi. Ohashi. Lembrando que o é um prefixo honorífico. Aqui em otoire também, tá? O é um prefixo honorífico, tá? Para deixar a palavra polida. Ohashi. Hashi é o palitinho, não é? E nós colocamos geralmente, para nos referirmos ao palitinho, o prefixo honorífico para deixá-lo polido, tá? É uma ferramenta muito importante, não é? Um utensílio? Não é utensílio, não é? Não sei o que dizer. O racha é o quê, gente? Coloca aqui para mim. É uma ferramenta? É um utensílio? É o quê? Garfo, faca, é um talher, por exemplo, não é? Colher, são talheres, mas isso não é um talher. É um utensílio? Não saberia dizer. Coloque para mim que eu vou gostar de saber, tá? Como que eu me referiria ao ohashi em português. Lembrando que hashi, a tônica está no ha, hashi. Por isso, quando a gente coloca o prefixo honorífico o, fica mais fácil de falar corretamente, tá? Ohashi. Aí você consegue falar corretamente. Por que eu digo isso? Insisto nisso. Porque tem muitos brasileiros que falam hashi. Eu acredito até que 99%, se não for 100% dos brasileiros que falam hashi. Lembrando que hashi é ponte, não é palitinho, tá? É isso aqui, ó. Vou até colocar aqui para você, ó. Hashi. É isso aqui, ó. Ponte. Não tem nada a ver com palitinho e kanji totalmente diferente, inclusive, tá? Então é hashi e não hashi. Quando você coloca a tônica mais no shi, ele vira ponte. Quando você coloca a tônica no ha, aí sim você tem palitinho. Hashi. Hashi. Espero que você saia daqui compreendendo e falando corretamente a partir de agora, tá bom? Porque brasileiro come de ponte. Pega a ponte e come. Não, eles não comem de palitinho. Brasileiro come de ponte. Hashi. Entendeu? Espero que sim. Coloca aqui para mim se você aprendeu, se você falava errado, se você falava certo, se você comia de ponte e vai passar a comer de palitinho a partir de agora. Parece estranho, não é? Mas sim. Nós temos aqui o que nós poderíamos dizer que não é exatamente um homônimo, não é? Mas não deixa de ser um homônimo homófono. Ou seja, ele possui um kanji diferente, com significado diferente, porém com uma leitura igual. Vou dizer igual porque você já viu que a tônica é um pouco diferente, não é mesmo? Mas enfim, deixa eu até apagar aqui para não confundir, tá? Então, quando você pede o hashi onegai shimasu, né? Que você quer que ele coloque palitinhos. Tem uma palavra específica para aquele palitinho que ele vem grudado um no outro. Poderia até ter trazido aqui para mostrar para vocês, não é? Mas enfim, não vou sair daqui agora porque não vai ser, né, muito delicado da minha parte. Mas aqui no Japão nós temos um palitinho que eles são grudados um no outro. Deixa eu ver. Bem grudadinho assim, tá? Grudadinho aqui nessa partezinha dele aqui. E aí a gente divide, separa eles assim, né? Quebrando. Geralmente são feitos de madeira ou de bambu. Então a gente separa eles assim. E esse que vem grudadinho chama waribashi. Waribashi, porque o waru é quando você divide, separa, tá? Então, waribashi. E o bashi é de hashi. De hashi, na verdade, perdão. Waribashi, tá? Que é o
o palitinho que você separa, tá? E aí você tem esses palitinhos específicos que geralmente eles dão, que são descartáveis, tá bom? E aí, quando você pede, você quer um, ou quer dois, quer três, quer quatro, quando você quer quantidade de ohashi, lembre-se, há uma forma específica de se contar ohashi no Japão. No Japão, tudo tem uma forma específica de contagem, dependendo do seu formato, dependendo da coisa, tá? Se é um graveto, por exemplo, é ippon, né? Com algo que é longilíneo e roliço, por exemplo, como uma garrafa de vinho, um guarda-chuva, uma gravata, coisas que têm este formato é ippon, não é? E assim por diante. Nós temos uma infinidade, só para você entender, tá? Porém, ohashi, para ohashi, tem uma contagem específica, que é zen. Você vai falar ichi, ni, san, shi, go, e o quanto você quiser, zen. Ichizen, nizen, sanzen. Inclusive o sanzen parece 3.000, né? Sanzen, hein? Parece 3.000. A pronúncia é a mesma, porém é diferente. Se você está falando, se você estiver falando de contagem de hashi, você vai ohashi sanzen onegai shimasu. Ohashi sanzen onegai shimasu. Ele vai saber que você quer 3 ohashi. Ohashi nizen onegai shimasu. Me dê 2 ohashi. Então, é a forma de contagem. Eu coloquei aqui, não é? Você vai colocar aqui a quantidade, que seja 1, que seja 2, que seja 3, e assim, infinitamente. E quantos você quer e pedir onegai shimasu. Sempre. Onegai shimasu, por favor, não é? E aí, antes de seguirmos, eu quero mostrar para vocês uma palavrinha que eu deixei aqui numa lousinha separada, tá? Porque não coube aqui. Que é essa daqui. Otefuki. Otefuki, onegai shimasu. Otefuki. Otefuki é aquela toalhinha umedecida, tá? Que geralmente é de um material de papel, não é? Que é descartável. Às vezes papel, às vezes, sei lá. Não sei exatamente do que é, de uma certa fibrazinha, parece uma toalhinha mesmo, não é? Otefuki, onegai shimasu, para você pedir. Aquilo não é oshibori, se você está se perguntando, tá? Porque oshibori geralmente é toalha mesmo de pano umedecida, que vem em alguns restaurantes, bares, para você limpar a mão, tá bom? Aquele que vem descartável, dentro de um como é que fala aquilo, gente? Não é um saquinho, mas ele vem embalado, não é? Em um material plástico, e dentro ele está ali para você limpar a mão. Ele é descartável. Aquilo lá é otefuki. Otefuki. Então, se você quiser, peça, tá? Para que ele coloque também na sua sacolinha. Otefuki onegai shimasu. Tá bom? Otefuki você pode contar hitotsu, futatsu, mitsu. Otefuki futatsu onegai shimasu. Ohashi nizen onegai shimasu. Você quer dividir com alguém, não é? De repente você comprou um bentô só, mas você vai dividir com alguém. Você pode, não é? Você faz o que você quiser. Então você quer um ohashi para você, um ohashi para outra pessoa e otefuki futatsu, que é um para cada um. Entendeu? Muito bem. Agora sim podemos continuar. Takyubin. Eu coloquei somente takyubin para não ficar muito longo aqui, né? Mas você pode falar takyubin onegai shimasu. A loja de conveniência no Japão, ela serve para uma infinidade de coisas. Eu costumo dizer que o Japão não tem como existir sem as lojas de conveniência, gente. Não tem como existir sem o Combini. Não tem. O Combini é 24 horas, você faz serviço de correio, você faz serviço de o Takyubin, né, que é a entrega direta ali, porta a porta, né, que faz o serviço de entrega. Que é o Kuroneko Takyubin, geralmente, né, do gato preto. Tem outros também, mas enfim, o Sagawa, o Pelican, cada um é meio que um pouco específico para determinada área, sabe? Coisas maiores você vai mandar pelo Sagawa, mudanças faz pelo Pelican, coisas assim. Mas enfim, não vem ao caso aqui. Geralmente é o Kuroneko
que é do gato preto, que é o Takyubin, que você tem nas lojas de conveniência. Inclusive tem o Kuru Takyubin, que é a geladeira, né? Que é de cool, de gelado, de frio, né? Então você pode mandar também na geladeira, por exemplo. E aí, você vai pedir Takyubin onegai shimasu. Você quer utilizar os serviços de Takyubin, se você quer enviar alguma coisa pelo Konbini. E aí eles vão medir, né? Porque é por medida e por peso, e vão definir o valor para você pagar. E geralmente você tem que preencher um denpyo, que é aquele boletozinho, não é? Com endereço, número de telefone, tal, tanto da pessoa para quem você está enviando, quanto o seu também. E aí você pode enviar utilizando também o serviço de entrega do Takyubin pelo Konbini, tá? E como eu estava dizendo, não é? Além disso, obviamente, a loja de conveniência tem máquina de impressora, não é? Você tem serviço para fax, você pode até enviar fax, você pode comprar bilhetes de shows, por exemplo, na máquina que tem ali. Você pode, hoje, né, com o My Number, que é o número de cidadão, você pode tirar o seu atestado de comprovante de residência, não é? Comprovante de residência, o de Minhyo, né? Você tem vários outros documentos que você pode tirar ali pela máquina do próprio Konbini, sem precisar ir na prefeitura. Você tem o caixa eletrônico. Meu Deus, a loja de conveniência, você paga conta na loja de conveniência, conta de água, luz, gás, telefone, várias coisas. Então, assim, não tem como o Japão viver sem a loja de conveniência. Não tem. Definitivamente. Por isso é muito prático para a gente, né? Muito benri, né? Prático e útil, porque fica 24 horas e tem muitos serviços que são feitos ali. E um deles é o Takyubin. E também de correio. Então, se você precisar enviar algum envelope, alguma coisa, que você precisa comprar o selo, é kite onegai shimasu. Claro, tá? Que se você souber o valor que você precisa, você vai pedir o valor exato, tá? 80 yen no kite onegai shimasu. Me dê um kite, um selo de 80 ienes, né? 120 yen no kite onegai shimasu. Dê um kite, um selo de 120 ienes, por exemplo, não é? Se você não souber, pode ser que ele te ajude, né? Dependendo do tamanho do seu envelope, tudo, mais ou menos o quanto que você gastaria para enviar, e você compra ali o seu kite, que é o selo para o envio no correio. E aí, do lado de fora do Konbini, tem geralmente, né, o Yubin Box, que é o box, a caixa do Yubin, do correio, vermelhinha, não é? Geralmente, por enquanto acredito que não mudou de cor. E ali você pode colocar o seu envelope para ser enviado pelo correio, tá bom? E o outro eu coloquei o último, não é? Kekko desu. Kekko desu significa não precisa. Kekko desu. O japonês gosta de põe a mão assim. Kekko desu. Kekko desu. Não necessariamente você precisa colocar a mão, tá? Então, kekko desu, caso ele te ofereça uma sacolinha, mas você não queira, caso ele te ofereça o hashi, mas você não queira, caso ele te ofereça para atatame, para aquecer, né, esquentar a sua comida, e você não queira, tá? Então, quando você quer recusar alguma coisa, não somente em situações em Konbini, mas em qualquer outra situação que você quer recusar algo que te oferecem, kekko desu. Não precisa, não há necessidade. É uma forma educada de recusar algo, tá? E isso você pode utilizar também, caso você não queira algo que lhe seja oferecido no Konbini, tá? Me diga se você conhecia essas palavras todas, esses vocabulários, se você compreendia. Eu acho bacana, tá, passar para você que vive no Japão aqui, você já sabe de tudo isso, praticamente de tudo que eu já te falei, não é novidade. Mas lembre-se, muita gente de fora, muita gente do Brasil também assiste às lives e querem conhecer um pouco da cultura, como funciona este país, as lojas de conveniência que são, né? Ultimamente eu tenho visto muita gente falando de turismo, né? E o turismo é para economizar dinheiro comprando as comidas de loja de conveniência. Não são ruins, de fato, são mais baratas do que em outros lugares,
não é? Mas se você puder ir em um mercado, eu diria para você que você vai encontrar comida um pouco de melhor qualidade em mercados, mais fresca, de melhor qualidade, com mais variedade e com valor também acessível, tá? Então, fala-se muito das lojas de conveniência por estarem abertas 24 horas. Mas se você quer economizar dinheiro mesmo e comer melhor, você pode ir a um mercado se for durante o dia, um mercado popular que sempre tem comidas variadas. Inclusive, eu postei recentemente, né, algumas comidas, enfim, eu já trabalhei em mercado no setor que faz comida aqui no Japão. Então, de fato, é mais fresco, enfim, sai ali no dia e tal. Mas, enfim, de qualquer maneira, é seguro você comer também no Combini, tá? Eles têm um prazo de validade muito rígido aqui no Japão em relação ao alimento. Então, um controle de qualidade muito rígido em relação ao alimento. Então, é seguro você comer também em loja de conveniência, tá? Eu, particularmente, não como em loja de conveniência. Eu só utilizo, geralmente, quando eu viajo, quando eu saio, quando eu estou na rua e não consigo voltar para casa para comer, e é mais prático e eu quero comer dirigindo, por exemplo. Aí eu vou comprar um lanche, um burritos, um sanduíche, né? Um burritos, um pão, um onigiri, por exemplo, né? Que são os bolinhos de arroz. E aí dá para eu dirigir comendo aquilo, né, tranquilamente enquanto eu dirijo, enquanto eu estou em algum percurso que não é possível parar naquele momento, é justamente o horário de me alimentar. Mas, caso contrário, geralmente eu não consumo. Mas se você estiver passeando pelo Japão, se você estiver visitando o Japão, com certeza você terá, né, esses estabelecimentos em vários lugares que são muito práticos. Principalmente, tá? Deixando a dica para você, se você vem para o Japão e está com o cartão Wise, que, né, que é praticamente um cartão de crédito que você pode fazer retirada de dinheiro, por exemplo, você vai fazer isso em lojas de conveniência. Não são todas as lojas, aconselho você a averiguar qual é a loja que você pode utilizar, geralmente o Lawson, tá? O Ministop, o Family Mart, né? São lojas de conveniência que você consegue utilizar o Wise, o cartão Wise, para fazer saque de dinheiro para você que vem viajar aqui para o Japão do Brasil, tá? Pelo menos essa experiência que eu tenho com as pessoas que eu acompanhei como guia turístico aqui no Japão que vieram do Brasil. Outra coisa que você pode utilizar também é o serviço de Takyubin para enviar as suas malas para um outro lugar. Se você tiver o endereço do hotel que você vai se hospedar, por exemplo, lá em Kyoto, e você está em Tóquio, por exemplo, e você vai para Kyoto, você pode enviar, né, um dia anterior, ele vai chegar para você lá no seu hotel um dia depois. Geralmente, um dia depois, você consegue já receber isso no destino que você está indo, tá bom? Geralmente, exceto que seja um destino muito, muito longe, aí talvez eles peçam 2 dias, por exemplo, até que chegue ao local. Mas, geralmente, você enviou hoje, no dia seguinte já chega no destino. Então, você não quer carregar malas e tudo mais, você está com bagagem, o Takyubin, o serviço de Takyubin, de serviço de entrega, vai poder fazer isso para você, para facilitar a sua viagem no Japão. Fica aqui, né, essa dica para você, caso seja o caso, que você esteja vindo para o Japão e aproveitar para usar muito bem as lojas de conveniência, porque é conveniente de fato, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu passei aqui para vocês, de todas as informações, lembrando que eu gosto de passar, né, a questão cultural, de hábito, comportamental, justamente para que você também possa entender como funciona o Japão, como funciona a mente, o comportamento do povo japonês, para que você possa agir de acordo, agir adequadamente, ter uma atitude realmente que seja respeitosa em todos os ambientes que você estiver neste país. Uma língua, ela sem cultura, é uma língua vazia, sem alma, ela não existe. Então é importante nós entendermos isso também, tá bom? Se você gostou, coloque aqui hashtag massa. E olha só, antes de terminarmos, eu comprei, né, há alguns dias eu fui no shopping e comprei algumas blusas e perguntei nos meus stories se você adivinhava qual era a cor da blusa que eu comprei. E muitos de vocês conseguiram sim, né, chutar muito bem, inclusive. Na verdade, acho que nem chutar, vocês já estão me conhecendo muito bem, sabe que os tons de roupa que eu utilizo são meio padrão, eu não mudo muito, não fujo muito daquilo, né? Geralmente são cores bem neutras e padrão. E essa daqui, ó, foi uma das blusas que eu comprei, este cinza. Essa blusa cinza aqui foi uma das que eu comprei quando eu estive no shopping e perguntei para vocês se você adivinhava qual cor eu teria comprado.
Tem outras, mas eu vou mostrar em outro momento. Por enquanto, eu fico por aqui. A gente se vê na quinta-feira. Eu estarei ao vivo com vocês, tá bom? Já vou ter voltado dos meus compromissos. E a gente se fala quinta-feira, às 20 horas, horário de Japão, tá? Será 8 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Ou melhor, otsukaresama deshita. Já, né?